A nossa aula de hoje contempla a capacidade produtiva. Embora não seja um tema que a gente vá se aprofundar, que não é o nosso foco, mas a gente precisa ter a compreensão dela para depois aplicar os conceitos de tempo padrão em cima dela. Vocês provavelmente vão ter, não sei se uma disciplina específica para isso, mas provavelmente vão ter outras disciplinas que vão abordar isso mais a fundo. Então, nesse momento, a minha ideia é só que vocês compreendam o que ela é, então a gente não precisa se aprofundar nisso, e como que o tempo, o padrão que a gente estudou até agora, tem relação com ela, tá? Então, por isso que a gente está abordando essas questões aí de capacidade produtiva. Bom, capacidade produtiva, segundo o Slake, ele define que é a capacidade de produção como sendo o nível máximo de atividade, valor adicionado em determinado período de tempo e que o processo pode realizar sobre condições normais de operação. Então, o que a gente tem aqui, né? Então, a gente primeiro, questão dos processos, onde a gente fala da questão produtiva e geralmente máquinas e pessoas, né, relacionado ao processo. Condições normais e períodos determinados de tempo. Então, a gente pode ter a nossa capacidade analisada na questão de dia, semana, quinzenas, mês ou ano. Isso não muda para a gente. A questão principal é que a gente vai sempre analisar ela dentro de um período de tempo, né? Então, vai ter uma linha temporal no qual a gente vai estar fazendo essa análise. Então, assim, ó, um exemplo de capacidade produtiva, né? Um departamento de montagem de uma empresa possui 5 empregados, cada qual trabalhando 8 horas diárias, realizando a montagem de um componente à razão de 20 montagens por hora e por empregado. A capacidade do departamento, expressa em um número de montagens do componente por dia, será. Então, assim, ó, pensando em capacidade produtiva, quanto eu consigo produzir? E aqui ele fala, ó, qual é o nosso questão, nossa linha temporal aqui, né? Ele está colocando para nós em dias. Então nós temos lá os processos de produção com máquinas e pessoas, empregados e a estrutura. Temos a razão da montagem, ou seja, quanto que consegue se fazer por hora ali. E agora a gente vai, né, achar essa informação. Vamos lá. O que a gente precisa saber ali? 5 empregados, que é o que a empresa tem, multiplicado por 8 horas de trabalho cada um deles. Nós temos, então, à disposição da empresa 40 horas trabalhadas. A cada hora se consegue montar 20 componentes. Nesse caso, nós chegamos ao quê? 80 componentes dia. Então, eles conseguem montar aí, dentro deste período de tempo, 80 componentes. Bem simples, né? Esse é o exemplo mais básico. Vamos pegar aqui uma problematização, ou seja, né, essa ideia da capacidade produtiva dentro de um contexto onde a gente quer extrair informações um pouco mais apuradas. Então, o contexto é o seguinte: uma empresa possui 4 máquinas com capacidade individual de produzir 400 unidades dia. A operação destas máquinas é em tempo integral com a utilização real de 95% de cada máquina. O departamento de venda estima vender 500 mil unidades no próximo ano. Por questões de redução de custos de manutenção, o departamento financeiro sugeriu que o departamento de produção operasse com 3 máquinas ao longo do ano. Considerando que o ano tem 360 dias úteis de operação, qual seria a produção da empresa para o próximo ano se acatar a sugestão do financeiro? Então, veja, agora nós já temos uma questão, problema aí para resolver dentro da ideia de capacidade produtiva. Então, o que a gente teria que extrair de informações agora para poder chegar nesse resultado? Então, para fazer isso, a gente vai extrair o maior número possível de informações para depois ver o que a gente faz com elas. Então, assim, quais as informações que a gente tem nesse problema? A gente tem as máquinas, quanto que elas produzem, os dias que elas trabalham, né? A utilização de cada máquina. Então, a gente precisa achar os totais aí para esses 2 quesitos, considerando esse percentual de utilização. Então, ficaria assim no primeiro momento. O que nós temos? 4 máquinas com capacidade de produção de 400 unidades. Quantos dias vai ser trabalhado? 360. Quanto que a gente consegue fazer nesse prazo? 576 mil unidades. Considerando que há uma utilização real das máquinas de 95%, então a gente vai fazer aí, usar nossa multiplicação por 0,95, né? Ou quem quiser usar 95% da calculadora e depois fazer o cálculo restante. Mas considerando esse 95% de utilização, nós vamos ter aí 547.200 unidades. Bom, agora vem a questão.
o financeiro, isso por uma questão de redução de custo lá, sugeriu que fosse trabalhado com 3 máquinas. Porém, temos que observar o departamento de vendas, que eles querem vender o quê? 500 unidades no próximo ano. E não é possível vender se não for produzido. Então, assim, ó, acata-se a sugestão do financeiro ou não. É para isso que a gente vai fazer o cálculo. E agora é simples, né? A gente poderia ter nesse caso aqui, como é um problema mais simplificado, fazer uma regra de 3 ali no 4 ali e já chegar ao resultado. Mas, usando a lógica que a gente usou anteriormente, nós pegaríamos 3 máquinas, multiplicado pela produção, multiplicado pelo número de dias, chegando a 432 mil unidades e colocando que as máquinas trabalham 95% do tempo de ocupação dela. Então, nós chegaremos a 410 e 400 unidades. Ou seja, a gente não conseguiria dar conta de atender o departamento de vendas, né? Indo um pouquinho além apenas da capacidade produtiva e da nossa disciplina, pensando na ideia sistêmica da organização como um todo, o que acontece? Cada departamento está querendo o melhor para si. O departamento de vendas quer vender. O financeiro quer o quê? Que se gaste o mínimo possível. Só que dentro desse conflito tem a questão do cliente, né? Então, a gente, assim, ó, a empresa precisa atender lá os clientes dele. O que acontece? Se fizer uma propaganda e depois não conseguir entregar os produtos, a marca da empresa vai ser comprometida. Então, todos os departamentos têm que estar alinhados, embora exista, e a gente sabe que isso existe, os objetivos específicos de cada departamento, mas nunca pode se esquecer de observar o todo. Bom, quais são os fatores que envolvem a questão da capacidade produtiva, né? Instalações. O tamanho das instalações interfere diretamente na questão de capacidade. Só um pouquinho. Voltando então, né? As instalações, o tamanho dela interfere diretamente na nossa capacidade produtiva. E, indiferente se ele for grande ou pequenas instalações, nós vamos ter vantagens e desvantagens, né? Se ela for pequena, qual é a desvantagem? Talvez eu não consiga aí tá atendendo a demanda de mercado. E se ela for muito grande, ela pode estar custando muito, aumentando muito o custo indireto do produto. Então aí, nos dois casos, a gente nunca vai ter apenas o lado bom, né? É pequena, então eu não gasto muito com estrutura. Joia, mas talvez eu não consiga atender uma demanda de mercado, um pedido maior. Minha instalação é grande, então tranquilo. Não, talvez eu tenha até questões de ociosidade das instalações em algumas partes e o custo dela de depreciação ou às vezes de aluguel vai comprometer depois lá o rendimento final da organização, da empresa. Então, nunca vai ter uma decisão, um fator que vai ser apenas positiva e sempre vai ter os dois lados. A ideia aqui é tentar identificar o melhor tamanho para as instalações e, principalmente, tamanho e uso, né? Depois, composição de produtos e serviços. O que envolve aqui, né? Bom, vamos lá. Primeiro, a questão de complexibilidade. Os meus produtos podem ser commodities, ou seja, produtos básicos que não têm nenhum tipo de processamento, ou eles podem ser produtos mais elaborados que precisam de processos complexos para serem fabricados. Então, envolve essas duas questões. O mix de produto também é um outro fator relevante, porque nós podemos trabalhar com um único tipo de produto ou podemos trabalhar com uma gama bastante grande de variedades. Da mesma forma como anterior a gente conversou, também tem oportunidades e problemas quanto a isso, né? Vantagens e desvantagens. Quando eu trabalho, por exemplo, com um produto que é commodity, eu não preciso me preocupar com os processos, porque geralmente ele não vai em manufatura, é um produto simples. Vamos usar como exemplo aí laranja, por exemplo, ferro bruto, café. Então, são produtos que não precisam de manufatura agregada aí e são chamados de commodities. Então, são bem simples. Porém, automaticamente, por ser uma commodity, ele não tem valor agregado. Então, você vai competir com um preço com um número bastante grande de concorrentes. Quanto ao mix, né? Se a gente trabalhar com um único produto, toda a questão de estrutura, instalações, elas vão ser reduzidas e talvez aí aproveitar ao máximo para aquele produto.
Em contrapartida, a gente deixa talvez de ser competitivo no mercado, apresentando outros produtos que seriam fáceis de ser ajustados nas nossas instalações e na nossa empresa para agregar aí e ser mais competitivo no mercado. Na questão projeto do processo, aqui entra, né? Ele pode ser manual ou automatizado. Bom, manual vocês conhecem, né? A maioria das nossas organizações hoje ainda é manual, embora algumas delas estejam mecanizadas, que é diferente de estar automatizada, né? Nós temos aí processos que são manuais e que agora foram substituídos pela questão mecânica, então eles não são automáticos, mas são mecanizados. E eu tenho em alguns momentos, algumas empresas já com processos automatizados, aquele onde o uso da mão de obra em si, do operador, ela é só para controle da máquina, né? Então ele não interfere no processo. Aí a gente tem a automatização. A mesma coisa, né? O manual ele vai, num primeiro momento, ter um custo menor. Para automatizar uma empresa, tem um investimento considerável. E isso aí vai depender muito da estratégia da empresa e dos recursos que ela tem à disposição. Quanto a fatores humanos aí, vamos lá, pessoas, né? Talvez a parte mais delicada de todo esse nosso contexto de organizações seja justamente as pessoas. E aí entram algumas habilidades e técnicas esperadas das pessoas que trabalham na organização, né? O que é isso lá? As técnicas, está relacionado ao saber fazer. Então, é aquela questão, como fazer alguma coisa, a questão técnica, né? Como que se faz o processo de um produto, como que se faz, emite um relatório, como que se processa determinado produto em si. As habilidades é um pouco além disso, né? A habilidade é o que a gente consegue ter no trato com as pessoas, a habilidade de lidar com pessoas, de entender problemas complexos e resolvê-los. Então, a habilidade, ela vai além da técnica, né? Envolve também o saber fazer, mas envolve a questão do conhecimento agregado nas habilidades. Dos fatores operacionais, o que a gente tem aí? Matéria-prima, manutenção e métodos. Então, aqui é o que está ligado ao quesito aí, produção, realmente, diretamente ligado a ele. O que eu preciso para produzir no primeiro momento, né? Eu preciso o quê? A matéria-prima, as pessoas e as máquinas. Então, os fatores operacionais estão diretamente ligados a o que eu uso como essência, o que eu transformo e como eu transformo isso. Já pegando o gancho aqui, né? Os fatores operacionais, eles são internos da organização. Já quando a gente fala nos fatores externos, eles fogem do controle da organização, mas a gente precisa ter conhecimento deles para poder aí, em alguns casos, estimar demanda de produtos, identificar se o nosso produto não vai ser afetado por algum tipo de legislação ou política governamental. Mas se a gente não tem controle sobre esses fatores externos, de que adianta a gente saber, né? Bom, conseguindo do momento que a gente tem conhecimento disso, a gente consegue criar estratégias e se adaptar mais rapidamente a essas variáveis externas, esses fatores aí que vão impactar diretamente na nossa organização. Então, esses são alguns fatores determinantes para a nossa capacidade produtiva. Embora num primeiro momento a gente pensou assim, não, mas é só máquinas, matéria-prima e pessoas, né? Não, é bem mais do que isso. Veja que a gente tem um número maior de fatores do que simplesmente pessoas, processos e máquinas. Quanto às medidas de capacidade, existem duas formas de a gente estar mensurando a capacidade produtiva, né? Uma delas através da produção direta, quando a gente trabalha aí com, por exemplo, siderurgia, uma refinaria de petróleo, montadora de automóveis. Nós temos lá na siderurgia, por exemplo, a quantidade de toneladas de aço mês. Na refinaria, poderia ser litros de combustível, gasolina dia. Nas montadoras de automóvel, número de carros por mês. Na companhia de papel, toneladas. Na eletricidade, 1 megawatts. Numa fazenda, a quantidade em toneladas de grão que é feito por colheita ou por ano. Isso na produção.
Mas e quando a gente começa a analisar outras questões aí que não são diretamente falando da produção? Quando nós temos aí, por exemplo, alguns tipos de serviços. Olha só, uma companhia aérea, como é que ela vai medir a capacidade produtiva dela? Através do número de assentos num voo, o número de ocupação desses assentos. Num restaurante, o número de refeições que são servidas num dia, ou num determinado momento, né? Teatro, também número de assentos ocupados. No hotel, número de quarto aí. No hospital, número de leitos e na escola, o número de vagas. Então, capacidade produtiva, ela não é só ligada à produção em si, mas também à questão de serviços. A única coisa que vai mudar é a forma como a gente vai fazer essa mensuração. Ainda quanto aos tipos dela agora, nós temos aí capacidade instalada, que é a mais fácil de a gente entender, que basicamente é o quê? É que quando vocês ouvem assim, eu tenho uma máquina que produz 2.000 toneladas por dia, né? Isso é a minha capacidade instalada. Só que quando que a máquina vai fazer 2.000 toneladas por dia? Provavelmente nunca, tá? E depois eu já vou explicar o porquê disso, tá? Ou já posso explicar agora, né? Então vamos lá, já que a gente já está. Deixa eu só ver se eu tenho aqui embaixo que tá. Vamos lá então. Porque ela nunca vai conseguir fazer 2.000 toneladas, que é o que ela se propõe ali, ou pelo menos quando comprou a máquina, era essa a ideia. Deixa eu só abrir de novo o nosso lobby que tem gente aguardando, gente. Aí. Então, assim, ó, se foi adquirido uma máquina e o fornecedor falou para nós da máquina lá, o vendedor, né, falou que a máquina produz 2.000 toneladas dia, nesse momento a gente está considerando num ambiente onde não há nenhuma variação, né, ou onde está tudo normal. Só que a gente sabe que no dia a dia não é assim. Então, por exemplo, a máquina precisa ser alimentada, talvez tenha que aquecer antes a pessoa que vai estar tocando a máquina, talvez tenha turnos e tem que parar de um turno para o outro. Vai acontecer manutenção preventiva, vai acontecer manutenção corretiva, ela pode ficar parada em alguns momentos por falta de operador, por falta de pedido. Então, no final do mês, ela nunca vai conseguir fornecer para nós 2.000 quilos dia. Né? Eu posso ter em alguns momentos, ou seja, se a gente pegar lá a nosso apontamento, talvez num dia ou outro a gente tenha conseguido isso. Não é impossível, mas é muito pouco provável que a gente tenha esse cenário aí onde todas as variáveis são perfeitas e não há nenhuma alteração. Isso é capacidade instalada. Então, assim, é basicamente a lógica, digamos aí, da minha estrutura, do meu pátio fabril. Né? Então, assim, é o número de máquinas que eu tenho e não vai considerar mais nada. Vai considerar como se todas as demais variáveis aí fossem perfeitas nesse exemplo, né? Já a capacidade disponível. A capacidade disponível ela se baseia na capacidade instalada, mas ela vai considerar o tempo de trabalho à disposição que a gente tem. Então, eu não vou considerar outras paradas, né? Então, é só a questão de trabalho. O que acontece? Tem a máquina que ela produz 2.000 toneladas, foi 2.000 que a gente falou, né? Ou 2 toneladas dia aí, vamos lá, 2.000 quilos, 2 toneladas por dia. Mas a empresa trabalha só 8 horas por dia. Então, veja, a capacidade instalada era de 2.000, mas a capacidade disponível vai depender da mão de obra à disposição, do tempo que a gente tem de operadores para as máquinas, ou para os serviços, né? Não precisa necessariamente ser para uma máquina, tá? Vamos lá, então, aqui. Uma empresa do ramo alimentício tem capacidade de produzir, em um forno contínuo, 2 toneladas de biscoito por hora. Qual a capacidade instalada mês desta empresa? Então, vamos lá. Como é que a gente chega nesse resultado, né? Aqui, CI, que é a nossa capacidade instalada, que está pedido ali, vai ser igual. Como eu falei para vocês. Desculpem, gente. Nós temos ali, basicamente, a máquina e o tempo, sem considerar mais nada. Então, nesse caso, como ele falou mês, nós temos 30 dias, vezes 24 horas por dia, nós vamos ter à disposição 720 horas de máquina à disposição aí, vezes 2 toneladas hora. Então, a gente conseguiria fazer aí 1.440 toneladas de biscoito, mês. Isso, a capacidade instalada. Agora,
considerando que a empresa não trabalhe todo esse tempo, né? Vamos lá. Que seja 2 turnos de 8 horas, por exemplo, e de segunda a sexta. Agora, qual vai ser a nossa capacidade disponível mensal, considerando essas condições aí? Então, na capacidade instalada, o que consta é o quê? Apenas a máquina em si. E aí eu vou considerar todos os dias do mês, ou 7 dias da semana, né? Depende do que a gente está analisando, do período de tempo sinalizado, e vou considerar 24 horas ininterruptas. Isso na capacidade instalada, vezes a produção que a máquina consegue fazer aí. Já na capacidade disponível, eu vou me basear naquela ideia da capacidade instalada, só que agora a gente vai colocar algumas limitações, que são justamente a questão das horas que vão ser trabalhadas e os períodos, nesse caso, de segunda a sexta, também não é 7 dias, né? Nesse caso, o que a gente vai considerar aqui? Capacidade disponível, 2 turnos de 8 horas, vezes 5 dias numa semana, e como a gente estava falando lá em cima, lá em mensal, a gente usa 4 semanas aí para fazer o cálculo. Então nós temos o quê? 2 turnos vezes 8, vezes 5, vezes 4, que chega o quê? A 320 horas disponível, vezes qual é a nossa capacidade de produção na máquina lá? 2 toneladas horas. Então nós teremos aí 640 toneladas de biscoito mês. Vejam que já há uma diferença bastante grande entre a capacidade instalada e a nossa capacidade disponível, tá? Eu vou pedir para vocês lembrarem de dois... Deixa eu riscar aqui um pouquinho. De 2 itens. Aqui, ó, o nosso em horas, tá? Só para facilitar o nosso cálculo. A nossa capacidade instalada em horas e a nossa capacidade disponível também em horas. Tá? Professor, não posso fazer ali com base em toneladas ou na produção? Posso, mas aí você vai ter que fazer um cálculo a mais. Então, se a gente considerar as horas disponíveis aqui, fica mais fácil para a gente fazer os outros cálculos em seguida. Tá? Então, nós temos aí um CI de 720 horas e o CD, que é a nossa capacidade disponível, de 320. Vamos lá. Agora eu quero o grau de disponibilidade. Tá? Ó, o grau de disponibilidade, o que ele vai considerar para nós ali? A capacidade disponível dividido pela capacidade instalada. Então, nós conseguimos fazer 640 toneladas de biscoito, considerando que seria possível, pela capacidade instalada, fazer 1.440 toneladas. Então, se a gente pegar isso e dividir e multiplicar por 100 para chegar no percentual, nós teremos 44,44. Tá? Aqui a gente está usando a produção. Tá? Depois, lembra que eu falei para vocês guardar aquelas duas informações quanto às horas. Tá? Se eu aplicar as horas aqui, a gente vai chegar ao mesmo percentual. Antes de eu avançar para a próxima, deixa eu ver se ficou claro para vocês a diferença entre essas duas. Deixa eu apagar aqui. Pessoal, capacidade instalada e capacidade disponível nesse momento que a gente já conversou. Deu para compreender o que difere uma da outra aqui? Sim. Sim, deu para entender. Joia. Então, nesse item aqui, a gente está observando basicamente a questão das quanto a máquina pode produzir, sem considerar mais nenhuma outra variável. Aqui na disponível, a gente vai pegar o resultado da máquina, podemos por assim dizer, né, o que a gente consegue produzir ali, mas vai levar em conta o tempo ou a jornada de trabalho que a gente tem à disposição. Isso fica bom de escrever aqui com esse negócio aqui, né? Então, só para ficar bem claro, né? Instalada, basicamente, a gente pode dizer que é a capacidade das máquinas. Capacidade disponível vai levar em conta a quantidade de horas que a gente tem para a produção. E aí a gente chegou no grau de disponibilidade, né? Que é o cálculo, a divisão da capacidade disponível pela instalada. Agora a gente vai ver um outro tipo de capacidade, não é um outro tipo, né? Vai continuar, na verdade, vendo a capacidade efetiva. O que é efetiva? Ela é aquela que a gente consegue
planejar para um determinado período de tempo. Então, assim, eu sei quanto eu tenho de capacidade instalada, eu sei o quanto eu tenho de mão de obra à disposição para ser disponível, quanto que eu vou produzir esse mês, considerando que eu tenho X horas de setup, tenho manutenção preventiva já marcada, posso parar aí por determinadas questões que eu já sei. Por exemplo, eu vou parar a produção lá um dia, 2 horas, porque eu tenho um treinamento agendado com eles. Ok? Isso já está planejado no cronograma da organização. Então, todas essas informações do que podem ser paradas e que vão ser paradas naquele período de tempo que a gente vai analisar, vão ser consideradas. Então, vamos lá, o que a gente tem aí, ó, setup, manutenção preventivas, trocas de turno, inspeção de qualidade, tudo isso aí são informações que a gente consegue com antecedência. Então, elas podem e geralmente são aplicadas no planejamento, que seria a nossa capacidade efetiva. E aí a gente chega à nossa última capacidade, que é aquela que realmente aconteceu ao final do mês. A efetiva, que é essa aqui, ó, a gente estava planejando ela. Então aqui é o nosso planejamento. Aqui é o que ocorreu, a realizada. Por quê? Porque nós podemos ter algumas paradas que não foram planejadas. Por exemplo, falta de funcionário, manutenção corretiva quando a máquina quebrou, falta de matéria-prima, paradas por outros tipos de problemas diversos aí que a gente pode ter numa organização. Então a gente começou lá atrás com a capacidade instalada, passamos para disponível, passamos para efetiva agora, que a gente vai considerar a disponível mais as perdas aí planejadas de tempo produtivo, e caímos na última, que é a realizada. Ou seja, é aquela realmente obtida pela empresa ao final do período analisado. Seguindo o nosso exemplo lá, vamos ver que nós temos aqui, ó, grau de utilização, né, que é representado pela nossa capacidade efetiva dividido pela capacidade disponível. E o índice, ou grau de eficiência também, né, que aí a gente vai considerar a capacidade real dividido pela capacidade efetiva. Então, considerando o nosso exemplo, o que acontece agora? No exemplo, nós tínhamos a empresa com 2 turnos de 8 horas. Tá? Então, aqui nós temos as paradas relacionadas e apontadas aí pela produção nesse período de tempo, considerando que cada turno teve, em média, essas paradas aí. Tá? Então, são 2 turnos. Aí tivemos lá limpeza e ajuste do forno, que é o setup, como a gente estava falando ali, que era uma produção de biscoito, né? Erro na formulação da massa, parou 2,1 de horas, lá em cima foi 3,5. Falta de farinha, que é matéria-prima, parou 1,5 de horas. Pessoal, só atenham para essa questão, tá? 1,5 de horas aí, né? Ou 2,1 ali, vão pegar a massa, por exemplo, ó, 2,1 de horas. Não é 2 horas e 10 minutos, tá? Tem que fazer o cálculo lá por 60 minutos para a gente poder chegar a esse valor correto aí. Ou quando ele aparecer tudo em horas, tudo numa única unidade de tempo, não tem problema nenhum. Mas quando aparecerem unidades de tempos diferentes, a gente precisa fazer essa conversão. Então, só se atenham a essa questão aí. Manutenção corretiva, 2,4. Falta de pessoal, 4,6. E manutenção preventiva, 1,5 de horas. Agora, eu queria que vocês me ajudassem a gente classificar aqui, ó, o que é paradas programadas e quais foram as paradas que aconteceram aí sem programação na empresa. Vamos começar com limpeza de forno aqui em cima. Isso aqui é uma parada programada ou não? Sim. Jóia. Então vamos deixar ela aqui destacadinha. Ok, essa é uma que pode ser planejada, pé na frente. Erro na formulação da massa. Não é planejado. Não. Opa, ocorreu no mês aí, mas ninguém planeja errar a massa, errar uma receita, errar a composição da matéria-prima lá. Então, não programada. Falta de farinha de trigo, que é matéria-prima. Não programada. Também Não. Isso aí, não programada. O meu N ficou meio grande aqui, deixa eu só apagar ele aqui para a gente poder estar.
Então aqui a nossa falta de matéria-prima não programada. A manutenção corretiva. Não. Não programada. Alguém me ajuda aí a diferenciar o pessoal manutenção corretiva e preventiva, para às vezes alguém que por acaso não trabalha no chão de fábrica aí, ou diretamente no departamento produtivo, talvez, né, não tenha por acaso aí ouvido ou ouviu, mas ainda não tenha conhecimento do conceito, né, do que é corretiva e o que é preventiva na manutenção. Quem é que pode explicar para o pessoal aí? A manutenção corretiva ela ocorre de forma não programada, é uma quebra inesperada da máquina. Já a manutenção preventiva é uma manutenção que tu faz ela com toda a programação, conciliando com a produção, né? Joia, exatamente, né? A preventiva, ela é planejada pensando em prever possíveis quebras futuras da máquina. Já a corretiva, ela é aplicada quando a máquina, por algum motivo, quebrou e aí tem que ser consertada, né? Mas muito bem a explicação do colega ali. Então, a corretiva, ela não é programada, porque a máquina quebrou e foi feito o conserto. Falta de pessoal. Como é que a gente classificaria ela? Programada ou não Ela não é programada? programada. Não programada. Alguns dias, alguns operários não vieram e a gente não tem como saber quando isso acontece, né? E então a manutenção preventiva já foi dito ali que ela é programada, ela é planejada para tentar evitar quebras futuras. Então o que a gente faz agora? A gente vai estar separando aqui as informações de tempos referente ao que é programado, que é 3,5 de horas para setup e manutenção preventiva 1,5, e vai considerar as demais para as não planejadas. Por que a gente precisa fazer isso? Para calcular a questão da nossa capacidade efetiva e a capacidade realizada. Na efetiva, a gente vai considerar o quê? Só o que a gente botou aqui em destaque, que é as que a gente consegue prever. A gente sabe que para a máquina funcionar, ela precisa ter alguns ajustes no forno, por exemplo. Então, a gente já vai considerar isso. A mesma coisa de manutenção preventiva. A gente já consegue se antecipar e dizer, ó, tal hora ou tal dia vai parar 1h30 lá para fazer manutenção. E o que a gente não pode esquecer é que nós estamos trabalhando com 2 turnos, e isso aqui é para cada um. Então, vamos lá. Ó, o que é em vermelho ficou como não programada, que é ali em preto o destaque nosso ali é as programadas. O que a gente faz agora? Vamos lá. Capacidade efetiva. O que ela vai considerar? A nossa capacidade disponível, que a gente já tinha calculado lá atrás, e eu falei para a gente guardar o valor 320, né, que é as horas, menos as perdas planejadas. Ou seja, opa, o que a gente planejou de paradas aqui? 3,5 mais 1,5. Então, nesse caso, a gente tem 320, que era a capacidade disponível, menos. Aqui, se a gente somar isso, vai dar 5 vezes 2, vai dar 10. Então, são 10 horas que a gente vai reduzir das 320, ficando com a nossa capacidade efetiva de 310. Pessoal, aqui nós estamos falando, nesse caso agora, em horas. Ok? Deixa eu limpar aqui e vamos seguir. Agora a gente vai usar a mesma lógica, só que para capacidade real, né? Ou seja, ao final do mês, considerando ali, daí a gente pegou essas informações dos apontamentos que a empresa teve e verificou que parou além do que a gente tinha programado, que era as 10 horas, mais essa quantidade de tempo aqui, ó. Então o que acontece? A capacidade real, ela é calculada da seguinte forma: a capacidade efetiva, que a gente já tem esse resultado. Opa, e aqui eu preciso alterar que não mudou. Um pouquinho, gente. Vamos fazer isso online. E aqui que daí senão. Aqui. Não alterou, só não alterou no outro. Ok. Aí, ok, aqui.
Então, nós temos o quê? A capacidade real é a nossa capacidade efetiva menos as perdas planejadas. Então, o que a gente tem? Capacidade efetiva nossa ficou de 310. Então, 310 horas menos as quantidades de tempos que a gente parou que não tinha sido previsto. Que parou aí porque realmente houve necessidade e aconteceu imprevistos aí durante o nosso período analisado. Tá? A mesma coisa, a gente pegou então o 2,1, 1,5, 2,4 e 4,6. Somamos isso aqui e multiplicamos por 2, da mesma forma que a gente fez aqui. Por que isso? Né? Porque nós temos considerando os 2 turnos. Tá? Então, para cada turno, houve essas paradas aqui. Ó. E aí que a gente tem 310 menos 21,2, sobrou para nós aí 288,8 horas como capacidade realizada. E aí a gente consegue agora, então, ó, fazer o cálculo do grau de utilização e do índice de eficiência. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui só para nós aqui as siglas, que a gente começou com capacidade disponível. Né? Depois, a gente falou da capacidade... Desculpa, deixa eu começar aqui de novo. A gente começou com a capacidade instalada. Capacidade instalada, que é o quanto a nossa empresa consegue produzir considerando apenas as máquinas. Depois, capacidade disponível. Agora a gente levou em conta a mão de obra. Isso era para ser um D, tá, gente? Partimos para a capacidade efetiva, ou seja, considerando a mão de obra que a gente tinha à disposição e as paradas que a gente já tem programada, qual seria a nossa produção, nossa capacidade de produção, por isso efetiva. E, por último, a gente tem a nossa capacidade real, que é o quê? Aquela que realmente aconteceu ao final de um período, considerando todas as paradas. Então, vejam, a gente está levando em conta aqui, ó, essas 10 horas que parou aqui, mais as 21,2 que parou aqui. Então, a capacidade real ela vai automaticamente desconsiderar todas as paradas que houveram, seja elas planejadas ou não. Então, só para lembrar dos nossos 4 tipos, né? A instalada, a disponível, a efetiva e a capacidade real. E aí, com elas, a gente consegue fazer desde o grau de utilização, o grau de disponibilidade, grau de eficiência ou índice, né? Tanto faz, aí é a mesma ideia, a mesma lógica. Aqui só para a gente finalizar aqui. Então, considerando lá os nossos itens separados, a gente chegou aí para calcular o grau de utilização com a capacidade efetiva dividido pela capacidade disponível. Então, seriam 310 dividido por 320, que chegaria aí a um grau de utilização de 96,8. E um índice de eficiência, ou também em alguns casos grau aí, que tem a capacidade real dividida pela capacidade efetiva. E aí chegamos a 93,16. Tá? Pessoal, ficou claro para vocês a questão dos tipos de capacidades que a gente tem aí? Sim. Tranquilo? Então, deixa eu só voltar aqui atrás aqui. Joia. Pessoal, como eu falei, né? O foco nosso não é ir a fundo dentro da ideia de capacidade, nem da questão aí de eficiência, porque há outras formas também da gente chamar de eficiência. Não sei se vocês conseguiram reparar aqui. Pessoal, mas então, ó, 93,1 aí é um grau de eficiência bem considerável, né, na empresa aí. Só que não se enganem. O que ele está considerando assim, é o grau de eficiência em relação à nossa capacidade efetiva. Se a gente fosse pegar essa capacidade real de horas e conferir lá atrás, com a nossa capacidade instalada em horas, vejam que nós teríamos aí 30, vamos ver, 30 e alguma coisa, não chegaria a 40%, tá? Então, não se engane quando se fala em capacidade produtiva, nos tipos dela, na questão da eficiência. A gente está analisando apenas a eficiência final em relação
a eficiência, a capacidade já planejada, que é a nossa efetiva, tá? Então, por isso aí, o grau não é tão alto nesse exemplo, embora na realidade a gente possa ter números bem diferentes aí para esse índice, né? Mas só para ter essa compreensão de por que ele não é um grau tão alto aí. Certo, pessoal?